Existem feridas que o tempo não apaga. Algumas delas não deixam cicatrizes visíveis, mas moldam silenciosamente cada pensamento, escolha e reação que temos ao longo da vida. O trauma psicológico não é apenas uma lembrança do passado, mas um código oculto que reprograma nossa mente, nos fazendo agir de maneiras que nem sempre compreendemos. O medo de confiar, a insegurança constante, a necessidade de controle ou até mesmo a incapacidade de sentir prazer podem ser resquícios de algo que você viveu e não superou. O cérebro humano foi projetado para garantir a sobrevivência. Quando vivemos algo intenso e doloroso, nosso sistema nervoso registra essa experiência como uma memória de alerta, um gatilho que será ativado sempre que estivermos diante de algo semelhante. O problema é que, muitas vezes, essa resposta não vem na forma de lembranças claras, mas sim de comportamentos automáticos, reações desproporcionais e emoções difíceis de controlar. O trauma pode aprisionar alguém no passado, mesmo que a pessoa nem perceba. Neste vídeo, vamos explorar como os traumas influenciam o comportamento, como eles moldam nossa personalidade e de que forma é possível romper com esse ciclo. Compreender isso pode ser o primeiro passo para recuperar o controle da sua própria mente. Mas atenção, algumas dessas respostas podem ser desconfortáveis. Está preparado para enfrentar o que está escondido dentro de você? O que é um trauma e como ele se forma? O trauma não é apenas um evento ruim do passado, mas uma ferida emocional que reconfigura a forma como o cérebro interpreta o mundo. Diferente de uma lembrança comum, ele não fica apenas armazenado na memória, mas sim no próprio sistema nervoso. Quando algo traumático acontece, o cérebro ativa o modo de sobrevivência, fazendo com que a experiência fique registrada como uma ameaça permanente. Mesmo anos depois, pequenos estímulos podem reacender essa sensação de perigo, sem que a pessoa entenda exatamente o motivo. Essa reação é controlada pela amígdala, uma estrutura cerebral responsável por processar emoções intensas. Quando um trauma ocorre, a amígdala assume o comando e registra o evento como algo que deve ser evitado a qualquer custo. Por isso, uma pessoa que sofreu rejeição na infância pode crescer evitando relacionamentos profundos, assim como alguém que enfrentou um perigo pode desenvolver fobias aparentemente irracionais. O trauma não apenas altera a mente, mas molda a identidade da pessoa ao longo do tempo. Mas nem todo trauma surge de grandes eventos. Algumas feridas emocionais se formam aos poucos, por meio de experiências repetidas que, isoladamente, parecem pequenas, mas juntas criam marcas profundas. A psicologia chama isso de trauma complexo, muito comum em pessoas que cresceram sob críticas constantes, instabilidade ou falta de afeto. Quando isso acontece, o cérebro passa a enxergar o sofrimento como algo normal, dificultando a percepção de que existe um problema. Mas até que ponto nossas reações são realmente nossas? Ou apenas ecos de experiências mal resolvidas? Como o trauma influencia seu comportamento? O trauma não apenas fica armazenado na memória, ele modifica a forma como você pensa, sente e age. Muitas vezes, as reações automáticas que temos no dia a dia não são decisões conscientes, mas sim respostas programadas pelo passado. Pessoas que passaram por situações traumáticas tendem a reagir com fuga, luta ou paralisação diante de qualquer estímulo que lembre, mesmo que de forma sutil, aquilo que viveram. Um simples tom de voz, uma palavra ou um gesto podem ser o suficiente para acionar essa resposta emocional intensa. Isso acontece porque o trauma cria gatilhos inconscientes. Eles são como botões invisíveis que, quando pressionados, fazem a mente reviver sensações do passado. Alguém que sofreu rejeição pode interpretar qualquer pequena mudança no comportamento do outro como um sinal de abandono.
Quem enfrentou violência pode se tornar hipervigilante, sempre esperando o pior das pessoas. Em todos esses casos, a realidade é filtrada pelo trauma, distorcendo percepções e influenciando ações. Mas a maior armadilha do trauma é que ele pode se tornar parte da identidade. Algumas pessoas não percebem que estão presas a padrões de comportamento moldados pelo passado e passam a acreditar que são apenas assim. Sou uma pessoa ansiosa, nunca confio em ninguém, evito conflitos a qualquer custo. Essas características podem não ser traços da sua personalidade, mas sim mecanismos de defesa criados pela dor. A grande questão é: até que ponto suas escolhas são realmente suas? Os diferentes tipos de trauma e seus efeitos psicológicos. Nem todo trauma é igual. Algumas feridas surgem de eventos únicos e marcantes, como um acidente, uma perda ou uma situação de grande perigo. Esse é o chamado trauma agudo, que provoca respostas emocionais intensas e, muitas vezes, memórias intrusivas. Pessoas que passaram por isso podem desenvolver transtornos como o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, onde a mente revive a experiência traumática repetidamente, gerando ansiedade, pesadelos e até alterações físicas no corpo. Já o trauma crônico acontece quando a exposição ao sofrimento é repetitiva e prolongada. Situações como abuso emocional, negligência ou instabilidade familiar podem não deixar marcas visíveis, mas corroem a autoestima e a percepção de segurança. Esse tipo de trauma cria padrões de pensamento negativos, levando a sentimentos constantes de inadequação, culpa ou medo do abandono. Muitas pessoas que viveram isso acreditam que são sensíveis demais ou erradas por natureza, quando, na verdade, carregam feridas não reconhecidas. Existe também o trauma intergeracional, que é passado de uma geração para outra. Estudos mostram que padrões de medo, sofrimento e até crenças sobre a vida podem ser transmitidos biologicamente e socialmente. Isso significa que algumas dores que carregamos não começaram em nós, mas foram herdadas de nossos pais, avós e antepassados. Essa ideia desafia a noção de individualidade e levanta uma questão profunda. Quantos dos seus comportamentos são realmente seus e quantos são heranças do passado da sua família? Como o trauma afeta o corpo e a saúde mental? O trauma não vive apenas na mente, ele se manifesta no corpo. O sistema nervoso é programado para responder ao perigo e quando um trauma não é processado corretamente, o corpo continua preso nesse estado de alerta. Isso pode causar sintomas como tensão muscular, dores crônicas, fadiga extrema e problemas gastrointestinais. O corpo reage como se ainda estivesse diante da ameaça, mesmo quando o perigo já passou. Além das respostas físicas, o trauma também altera a química do cérebro. A produção de cortisol, o hormônio do estresse, pode ficar desregulada, levando a crises de ansiedade, irritabilidade e insônia. A amígdala, responsável por detectar ameaças, fica hiperativa, enquanto o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio lógico, perde eficiência. Isso significa que uma pessoa traumatizada pode sentir medo mesmo quando não há motivo real para isso. Com o tempo, esse desgaste emocional pode levar a transtornos como ansiedade generalizada, depressão e síndrome do pânico. Muitas pessoas acreditam que o problema está nelas, quando, na verdade, é o trauma não resolvido que está controlando suas emoções. Mas a boa notícia é que o cérebro tem plasticidade neural, ou seja, é capaz de se reorganizar e superar essas respostas automáticas. A questão é, como podemos reprogramar a mente para sair desse ciclo? É possível superar um trauma? Superar um trauma não significa esquecê-lo, mas sim ressignificá-lo. O cérebro humano tem a capacidade de criar novas conexões neurais, um processo conhecido como neuroplasticidade.
Isso significa que, com as ferramentas certas, é possível treinar a mente para interpretar o passado de uma maneira diferente. Terapias como a terapia cognitivo-comportamental, TCC, e o EMDR ajudam a reorganizar memórias traumáticas, reduzindo a intensidade das emoções ligadas a elas. Além da terapia, práticas como meditação, escrita terapêutica e exposição controlada aos gatilhos ajudam a reprocessar a dor. A meditação fortalece o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo controle emocional, enquanto a escrita permite externalizar sentimentos reprimidos. Já a exposição gradual ensina o cérebro que certas situações não representam mais perigo. Aos poucos, a memória traumática perde o poder de controle sobre as emoções e reações automáticas. Mas um dos fatores mais importantes na superação do trauma é o suporte emocional. Relações saudáveis, onde a pessoa se sente compreendida e segura, ajudam a reconstruir a confiança no mundo e nos outros. O trauma nos faz acreditar que estamos sozinhos, mas a cura muitas vezes vem da conexão. A questão não é apenas o que aconteceu, mas como lidamos com isso e quem está ao nosso lado nesse processo, transformando a dor em crescimento. O trauma pode destruir, mas também pode transformar. Muitos dos maiores pensadores da história enfrentaram traumas profundos e, em vez de se deixarem consumir pela dor, usaram suas experiências para encontrar significado. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia que o que não me mata, me fortalece. Uma ideia que ecoa na psicologia moderna como crescimento pós-traumático, a capacidade de se tornar mais forte, sábio e resiliente após superar desafios extremos. Essa transformação não acontece automaticamente. Exige esforço, reflexão e coragem para encarar as próprias feridas. Isso envolve sair do papel de vítima e assumir o protagonismo da própria história. O estoicismo ensina que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como reagimos a isso. Quando mudamos nossa perspectiva sobre o trauma, ele deixa de ser um fardo e se torna um aprendizado poderoso, uma fonte de sabedoria e propósito. A pergunta final é: o que você fará com a dor que carrega? Vai deixá-la definir quem você é ou vai usá-la como um trampolim para uma nova versão de si mesmo? O primeiro passo é entender que o passado não pode ser mudado, mas o futuro está em suas mãos. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal porque essa jornada de autoconhecimento está apenas começando. O trauma não define quem você é. O trauma pode moldar a forma como pensamos, sentimos e reagimos ao mundo, mas ele não precisa definir quem somos. A dor do passado pode ter deixado marcas profundas, mas o que fazemos com essas marcas está em nossas mãos. O cérebro humano tem uma capacidade incrível de adaptação e aprendizado, e isso significa que a cura é possível. Não importa o que aconteceu, o que realmente importa é como você escolhe lidar com isso a partir de agora. Superar um trauma não significa apagar o que aconteceu, mas sim dar um novo significado à experiência. A filosofia estoica nos ensina que não temos controle sobre o passado, mas temos o poder de decidir como reagir a ele. Transformar a dor em crescimento exige coragem, reflexão e muitas vezes apoio. Mas quando escolhemos esse caminho, descobrimos que somos muito mais fortes do que imaginávamos. E agora eu te pergunto, o que você vai fazer com a dor que carrega? Você pode continuar repetindo os mesmos padrões, ou pode usá-la como um trampolim para uma versão mais forte de si mesmo. Se esse vídeo te fez refletir, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal, porque essa jornada de autoconhecimento está apenas começando.